Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Recanto de Luz, nessa segunda-feira nubladinha, chuvosa, mas que aqui dentro a gente se sente bem acolhido, aconchegante, né? Lembrando que quem não desligou os celulares, desliguem ou bote no modo silencioso, porque o silêncio é muito importante para mantermos a harmonia aqui, né? E os recadinhos de sempre. Primeiro, agradecendo a todos aqueles que fazem as doações de gêneros alimentícios ou higiene e limpeza para as nossas famílias que são assistidas aqui todo mês. E aqueles que não doaram ou que não sabem ainda, a gente está sempre recebendo qualquer quilinho, qualquer produtinho, que é muito importante para conseguir. São mais de 70 famílias que o Recanto de Luz auxilia. Então, toda doação é bem-vinda. O nosso brechó também, agora está chegando o friozinho. Se tem alguma roupa que não serve mais, que está lá num cantinho que a gente queira se desfazer, a gente também está recebendo. E quem quiser comprar, o brechó funciona toda sexta-feira à tarde. Acho que é das 2 às 6, 2h30 às 6 horas. Então agora vamos respirar fundo, relaxar nas nossas cadeiras e fazer uma oração por todos nós. Se a gente está passando por algum problema, anda ansioso, doente, alguma coisa, que a gente sinta aqui agora, através dessa oração, o poder da cura, da calma, da paz, para que a gente saia daqui melhor. Irmão nosso que estais na terra, glorificada seja a tua boa vontade em favor do infinito bem. Trabalha incessantemente pelo reino divino, com tua cooperação espontânea. Seja atendida a tua aspiração elevada, com esquecimento de todos os caprichos inferiores, tanto no lar da carne, quanto no templo do universo. O pão nosso de cada dia, que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas para contigo, assim como o Eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permitas que a tua existência se perca pela tentação dos maus pensamentos. Livra-te dos males que procedem do próprio coração, porque te pertence agora a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça, da paz, da glória e do amor para sempre. Que assim seja. A nossa exposição de hoje é com o nosso amigo Paulo. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se abraçados pela espiritualidade que permeia o nosso Recanto de Luz. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da obra intitulada Pão Nosso. Este livro aqui. Psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel era o mentor de Chico Xavier, né? E as colocações dele são muito interessantes, porque ele vai a fundo da doutrina cristã. Ele analisa bem as parábolas do Cristo e os ensinamentos que o Mestre nos deixou. O texto de hoje se denomina A Semente, e está no capítulo 7 do referido livro. Então, já vamos sabendo que hoje nós vamos sair todos daqui, vamos nos formar no agronegócio do Cristo, né? Quando muito, vamos sair agricultor, vamos sair plantando as sementes. Então, vamos primeiro entender o que é uma semente. Semente, conforme o dicionário da língua portuguesa, tem significados bem interessantes. No sentido literal, é qualquer substância ou grão que se deita à terra para germinar. No sentido figurado, coisa que com o tempo há de produzir certos efeitos. Germe, origem, exemplo, semente do ódio, semente do amor. Emmanuel, assim como Jesus, eles usam a semente para nos falar de amor, falar de resiliência, de resistência,
né, de multiplicação. E por que eles fazem isso? Por que eles usam a semente? Poderiam usar qualquer outro tipo de exemplo. Porque, vamos voltar àquele tempo. Os hebreus, naquela época, eram um povo que cultivava o agronegócio, vamos dizer, cultivava a plantação, não é? E a criação de ovelhas. Era um povo humilde nesse sentido. Então, era mais fácil chegar a eles coisas com que o povo lidava. Era mais fácil de entender. Então, o mestre, com toda a sapiência dele, colocava os seus exemplos, suas explicações justamente nessa pauta. E Emmanuel segue o mesmo curso, né? Usa isso, só que de uma forma um pouco mais profunda. Até porque, naquela época, o mestre, tudo que ele queria dizer, não podia dizer que as pessoas não tinham esse entendimento, né? Então, com isso aí, nós concluímos que a semente é o elemento mais simbólico, né, que representa o uso mais comum nas parábolas de Jesus. Temos como exemplo a parábola do joio e do trigo, a parábola do semeador, o fé e o grão de mostarda e um monte de outros ensinamentos. Tá? Nesse texto do livro, Emmanuel nos diz que a palavra do mestre pode ser comparada com a semente que plantada no terreno dos nossos corações vai gerar um potencial multiplicador, porque cada um pode contar as sementes de um fruto, mas é impossível contar os frutos gerados pelas sementes, porque é um atributo da multiplicação. No início desse texto, nós temos a citação de Paulo, que consta na primeira epístola aos Coríntios. É complicado. Paulo, quem já leu Paulo, leu a Bíblia, Paulo é difícil de entender mesmo, era uma pessoa muito culta na época, falava grego, escreveu suas coisas todas em grego, depois passou para o hebraico, muita coisa se perdeu nisso. Então fica meio complicado de entender, mas Emmanuel vai destrinchando isso aí. Então Paulo diz assim, nessa primeira epístola aos Coríntios: e quando não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Entenderam? Nem eu. Então, o que ele quis dizer? Vou repetir. E quando não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo nos fala que nós não semeamos o corpo físico, porque ele já vem pronto. Nós já nascemos com o corpo físico pronto. Mas ele ilustra o desenvolvimento do nosso corpo espiritual, da nossa alma. Também usando o exemplo de sementes, lançadas pelo Mestre no nosso espírito. Né? Então, ele nos diz que temos que cuidar com o plantio dessa semente, para que ela possa germinar, frutificar, gerando frutos e mais árvores. Consequentemente, todo esse ensinamento está o quê? No sentido figurado, não é? Porque ele está fazendo um parâmetro com árvores, sementes, árvores, plantação. Então, Emmanuel diz que nós temos que ser como as sementes. Temos que ser sementes. Temos que ser como as sementes. Por quê? Sendo sementes, nós temos vida tanto física como espiritual. E atuamos como administrador dessa semente, desse conhecimento. Então, nisso, ele diz que, usando o nosso livre-arbítrio, nós temos que ser, além de sementes, nós temos que ser semeadores da nossa própria semente. Nós temos que semear essa semente. Essa semente se entende como o Evangelho do Cristo. Então, como semeadores do Evangelho do Cristo, nós temos que levar essa boa nova para todo lugar onde nós somos, não é? E é assim que a gente vai espalhando essa doutrina. Para nós que somos espíritas, nós temos que ser espíritas proativos. E o que é ser um espírita proativo? Não é tão somente praticar a caridade. É praticar a caridade, sim, mas é viver a caridade. É muito simples a gente fazer, eu faço isso, faço doação aqui, faço ali, tal, ou então o próprio espírita vem aqui, eu dou um passe.
mas ele tem que se integrar nisso, ele tem que jogar o coração. Se não fizer isso, a validade é quase nula. Assim somos nós. Vamos ajudar alguém? Ajuda, vamos ajudar. Mas não houve aquela intenção. A gente tem que trabalhar com amor, porque esse amor que a gente vai trabalhando em caridade ao próximo, nós estamos, na realidade, nós estamos trabalhando em nós isso. Nós estamos pranteando a nossa evolução moral. Porque quando a gente desenvolve esse amor pelo próximo, usando a misericórdia, usando a caridade, vai surgindo tudo que é virtude, beneficência, tudo isso vai modificando o nosso status quorum, vai modificando o nosso modo de proceder. Nós passamos a ser mais humanos, porque nós começamos a enxergar o próximo como necessitado, que precisa da gente. Às vezes, muito mais do que nós precisamos. Nós estamos, às vezes, procurando sempre ajuda. Nós temos que ajudar. Onde a gente ajuda o próximo, nós esquecemos, inclusive, nossos problemas. Quantas vezes nós vamos ajudar um doente, estamos doentes também, e nem nos lembramos que estamos doentes, nós estamos preocupados com aquele que está no hospital, que está num leito, está sofrendo. E aí a gente começa a se integrar e ajudando. A nossa doença passou ao largo. Sempre no Espiritismo se diz que não existe doença, existe doentes. Pode muito bem ter um câncer em estado terminal e ser feliz. Não é? Porque não está vivendo a doença, não está sendo doente. Tem a doença, mas o que vai fazer? Vai tocando a vida em frente e sendo feliz, do melhor jeito que dá. Com certeza a gente recebe um apoio espiritual maravilhoso. Bom, então, na nossa caridade como espíritas proativo, como é que nós vamos fazer isso? Muito simples, nós vamos começar a mudar nossos conceitos e hábitos, baseados no Evangelho do Cristo. Precisamos primeiro começar a fazer isso aonde? Na nossa célula máter, que é a família. É com os nossos que estamos aí, todos empregados, juntos colocados, às vezes algozes de outras encarnações, né? Mas é ali que nós temos que cultivar os desafetos, cultivar aquelas coisas que a gente às vezes sente, aquela repulsa, às vezes até uma mãe para um filho, ou filho para uma mãe. Mas Deus é tão bondoso que nos dá o véu do esquecimento. E a mãe vem, aquele filho pode ter sido um assassino de uma vida passada, mas ela vem despertando o amor para tratar ele do melhor jeito que der. Porque é essa que é a consequência de se plantar esse evangelho na família. E aí, como é que nós vamos fazer isso? Temos que começar desde o início, já com os nossos filhos. Quando o pessoal aqui do AIGE trabalham com crianças. É maravilhoso isso, porque vai trabalhando a criança. Nós sabemos que os nossos filhos, todos, chegam numa idade maravilhosa chamada adolescência. Então, a gente ama o filho quando ele é pequeno, quando ele está adolescente, a gente quer abrir a porta da rua e dizer, vai. E é isso que o AIGE, esses trabalhos que fazem aqui na casa, as nossas evangelizadoras, trabalham em cima disso. Porque transformando essa criança, já conduzindo ela no caminho do Evangelho do Cristo, ensinando de uma forma lúdica, vão aprendendo para poderem se comportar quando surgirem esses problemas, porque a adolescência causa problema para todo mundo. A gente sabe que é um problema hormonal, não tem como fugir disso, né? É uma fase que a pessoa não sabe o que quer, não sabe nem o que é. E é difícil. E detém mais tudo, detém essa revolução planetária que está acontecendo agora, então está complicando muito. Se não tiver uma evangelização boa, se não tiver um evangelho dentro de si, vai ser difícil enfrentar os problemas. Não é à toa que a gente tem visto aumentar cada vez mais a quantidade de suicídios, entre jovens, que é o pior. Por causa disso, porque não tem Deus no coração. A pessoa que se mata não conhece Deus, com certeza. Se conhecesse, não se matava. Então, aí nós saímos dos nossos lares e vamos passando esse evangelho, plantando essa semente na nossa rua, no nosso bairro, no nosso trabalho, né?
no nosso país, no mundo e no universo. Tudo aquilo que é uma força que a gente faz, voltada para o bem, pelo pensamento, ela reverbera no universo e retorna a nós. Envolve todo o nosso planeta. E nós estamos precisando, nunca estamos precisando tanto agora, como agora, essa disseminação do Evangelho. Olha o que está aparecendo de guerra. O Sudão hoje apareceu na televisão, parece que 67 mil mortos numa sentada. Está uma estupidez. Guerra aparecendo por tudo que é lado, a China querendo a guerra, a Rússia guerreando com a Ucrânia. Nós estamos, daqui a pouco, a um passo de uma terceira guerra mundial. Então, a gente tem que cuidar, começar a cuidar agora, para evitar o máximo que der. Mas vamos voltar, então, à semente. Nós vamos imaginar, então, a semente sendo plantada, né, numa terra escura e úmida. Né? Então, o que é a primeira coisa que ela começa a enfrentar? Os reveses da natureza. Ela vai germinando, mas ela enfrenta uma série de coisas. Né? E ela começa a enfrentar essas turbulências impostas pela natureza, e num determinado dia ela cresce, rasga o solo, né, e sai em busca da luz, sai em busca do sol, que é vida. Cresce, e se ela for plantada em terra fértil, se torna frondosa, carregada de frutos. E esses, por sua vez, vão gerar novas árvores, que vão gerar mais sementes. Né? Algumas vão cair no solo e vão apodrecer. Né? Não tem problema. A maioria vai vingar, se for colocada em terra fértil, se for fertilizada. Não é? Isso aí tudo a gente vê que é uma linguagem figurada. Por quê? Assim como as árvores, né, é assim que nós temos que ser, como a semente. Por quê? Nós também nascemos e enfrentamos milhões de reveses da vida. Às vezes até não se consegue nascer. Né? Mas nascemos. Vamos partir desse princípio. Né? Vamos o quê? Enfrentar as decorrências dos nossos pretéritos de vidas passadas. Né? Temos uma coisa a carregar e a resgatar. Então, trazemos aquilo de lá, são reveses. Fora isso, os reveses da vida, dos problemas que nós criamos nessa vida também. Não é? E fora isso, ainda tem as escolhas que nós fazemos para a nossa reencarnação, a fim de liquidarmos certos débitos. Então, como a semente, nós estamos lutando contra isso, até nos tornarmos árvore. E aí, quando nós estamos completos, estamos procurando, como a semente, como a árvore que nasceu, o sol. E esse sol, o que é? Esse sol vamos traduzir como o sol da doutrina cristã, da doutrina do Mestre. E esse sol tem que nascer, primeiramente, dentro de nós. Porque nós temos o maior inimigo de tudo isso, o maior revés de todos, quais são? Somos nós mesmos. Então, nós temos que liquidar esse egoísmo, não é? Temos que liquidar o nosso orgulho, as nossas más tendências, os nossos vícios, coisas que nós trazemos, todos trazem. Nós estamos aqui nesse planeta não é por acaso. Nós estamos porque nós somos todos merecedores disso aqui. Mas nós temos que lutar, nós temos que progredir. O nosso destino é a angelitude. Todos vamos ser anjos um dia. Né? Quanto mais cedo, melhor. Menos sofrimento. É. Então, nós vamos crescendo, tá? Procurando o sol. Temos o Evangelho, que vai nos conduzir a Deus. Né? Feito esse plantio desse Evangelho, que é todinho moral, ética, né? Beneficência, né? O convite, então, passa a ser o quê? Que sejamos semeadores desse Evangelho. Já conseguimos concluir o trabalho na gente, vamos concluir lá fora. Se não concluímos também, vamos levando. Não tem problema nenhum. Né? Que a pessoa vem aqui falar, fala muita coisa, mas posso ser muito pior que vocês aí. Porque isso é natural, nós todos estamos no mesmo barco, no mesmo planeta. Mas então temos que, já que estamos aprendendo essa doutrina maravilhosa, vamos passar adiante. Vamos levar adiante.
vamos encontrar muita gente no meio disso aí, nós vamos encontrar muita gente que é contrária a isso. Ah, esse cara é metido a... é um chato, virou um santarrão, está metido a santo. Não interessa. Vamos fazer o nosso trabalho. Vamos ser trabalhadores de Cristo. Claro que a gente não vai transformar a nossa vida no só... Não, vamos continuar a vida normal, mas vamos usar o Evangelho nas pequenas coisas. A caridade pode ser feita a qualquer hora, em qualquer momento, com olhar, com afago, com um sorriso. Tudo isso é caridade, né? Então a gente tem que saber usar como usar, para não ferir a pessoa que a gente vai querer passar esses ensinamentos. Não vamos esperar também que isso vá surtir um efeito imediato e que todo o nosso plantio vai se transformar num bosque frondoso, cheio de árvores, cheio de sementes. Não. Não, porque nós temos que lutar para que a nossa alma adquira essas virtudes e que as virtudes atuantes não sejam transitórias, sejam fixadas para sempre. Né? Não seja transitória embalada por uma animação infantil e passageira. Ah, eu estou no espiritismo. Ou então, não, agora eu sou cristão, agora só a animação daqui a pouco passou. Ah, esqueceu. Não. Vamos transformar isso numa ferramenta para a gente. Essa ferramenta é para a gente. Embora a gente esteja fazendo bem ao próximo, mas essa ferramenta é para nós, para o nosso coisa. O importante de tudo, né, é começar. Né? E diz a música, eu não sou cantor, mas eu vou tentar. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou. Tocando os dias pela longa estrada, eu vou. Estrada eu sou. Essa música, vocês sabem, é Tocando em Frente, que o Almir Sater canta. E é assim que nós temos que fazer. Tocar a vida em frente. E vamos tocar a vida, a nossa boiada vai ser o nosso evangelho, que nós vamos levando adiante. Vamos levar esse evangelho bem adiante. Nos nossos atos, nas nossas palavras, no nosso jeito de ser. Vamos começar a mudar dentro da gente as nossas atitudes, nossos pensamentos. Os nossos pensamentos é importantíssimo. O pensamento faz a forma. Então, começar. Tá? Porque quando nós nos propomos conscientes e firmes no propósito da semeadura, alicerçados nesse evangelho, existe a certeza do êxito do plantio germinado. Aí nós vamos estar certo que vai dar tudo ok, o nosso plantio maravilhoso. Então, irmãos, cientes que somos os trabalhadores da última hora, o convite explícito nesse texto de Emmanuel é enchermos o coração de amor e espalharmos as sementes pelo universo, cultivando a fraternidade e amando o próximo como a nós mesmos, fazendo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Palavras do Cristo, isso. Amando o próximo como a nós mesmos e fazendo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Fazendo do mundo uma terra fértil, germinando milhões de sementes. Muito obrigado. Então, que possamos, né, pensar em tudo que o Paulo nos falou aqui e tentar semear essa semente pelo caminho que a gente anda em todos os lugares por onde a gente passa. Então, agora a nossa prece vai ser por todos os nomes colocados nas caixinhas, encarnados, desencarnados, aqueles que vierem ao nosso coração, ao nosso pensamento, entes queridos que precisam de um auxílio, que com certeza essa energia daqui vai chegar até eles. Pelos que sofrem. Ó Deus, sofro ao pensar na dor de muitos nesse momento. Doentes, solitários, enlouquecidos, desorientados, prisioneiros das grades, da miséria ou da angústia. Aos que mais sofrem, peço maior compaixão. Toca, Senhor, nos doentes e cura-os. Nos encarcerados, põe um profundo consolo para que se sintam livres intimamente. Nos desorientados, desanimados, sem fé, envelhecidos, desprezados, enfim, em todos os sofridos, derrama tuas bênçãos de alívio e esperança. Só tu tens o supremo poder de converter as realidades tristes em alegrias.
Obrigada, Deus. Muito obrigada.